Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do dia. Espero que você esteja bem. Meu nome é Mara Matos, estamos aqui de segunda a sexta-feira. E hoje nós vamos falar sobre a timidez e a omissão da ciência em investigar a inteligência de Cristo. Então, como que nós vemos a ciência hoje? A ciência ela se desenvolveu intensamente, mas ela acabou frustrando um pouco a humanidade, porque ela continua fazendo muito, né? Causou uma revolução tecnológica exteriormente, né? Então a medicina revolucionou o mundo extrapsíquico, né? O mundo dos exames, de laboratoriais, né? Coisas que a gente hoje sabemos que conseguimos prever, precaver, né? Mas também fabricou máquinas para arar a terra, para garantir mantimento e saciar a fome física, mas ela não gerou um arar para nós nos interiorizar, nos ajudar na mente, porque muitas doenças hoje, né, são geradas na mente, nos pensamentos e nas emoções. Então, as informações, elas nunca foram tão democratizadas, né, tão acessíveis, mas estamos na era da educação virtual. Então, nós estamos na era da educação virtual. Milhões de pessoas, né, cursarão universidade sem sair de casa. Porém, onde estão os pensadores? Onde estão as pessoas que sabem pensar, que não são espectadores passivos daquilo que a sua mente tem causado nela? Então, muitas vezes nós estamos vivendo numa passividade, deixando a nossa mente trazer várias coisas para dentro de nós, estamos ali aceitando tudo. É impossível o ser humano não pensar, todos nós somos seres pensantes. Mas que tipo de pensamento nós temos deixado prevalecer e não temos direcionado, não temos aprendido a gerenciar, né? Então, os seres humanos nunca usou tanta ciência, entretanto, nunca desconfiou tanto dela. Né? Então, ele sabe que a ciência não vai resolver os seus problemas básicos da humanidade. A ciência não resolve, queridos. Então, qual que é a consequência disso? É forte corrente do ateísmo. Então, por exemplo, o ateísmo, ele era muito forte numa época, né? E aí a ciência estava prometendo muitas coisas. E quando a ciência não cumpriu aquilo que estava prometendo, porque as ciências não tem como ajudar a gente a se interiorizar, a gente a se autoajudar aqui, ó, de dentro para fora. As ciências nos ajudam de várias formas. Então as pessoas, elas aí se apegaram a Deus de um jeito assim, sem pensar também. E hoje nós vemos tanta religiosidade, tantas coisas que, sabe, desnecessárias, né? Então, nós precisamos pensar até que tipo de busca espiritual eu tenho tido. Faz sentido esse tipo de busca? Faz sentido eu saciar essa sede, eu querer buscar em qualquer coisa para poder eu ter um alívio daquilo que eu estou sentindo, nas minhas emoções, né? Então, o que eu tenho buscado para poder me interiorizar? Então, é muito importante nós analisarmos o que eu tenho buscado. O que você tem priorizado aí na sua vida, né? Então, o mestre dos mestres da escola das existências foi banido das escolas. Jesus foi banido das escolas por centenas e milhões de pessoas que poderiam, né, e deveriam, né, entender, estudar a mente dele e ver o quanto que ele já se adiantava. Jesus, ele já antes da psicologia, da psiquiatria existir, ele já estava tratando a questão das emoções interior das pessoas. Então ele falava assim: olha só os pássaros, né? Eu cuido deles. Você acha que eu não vou cuidar de vocês? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, Cristo ele já estava antecipando que muitas coisas que acontecem são frutos da nossa imaginação, são frutos daquilo que nós deixamos a imaginação prevalecer. Então, nós permitimos que pensamentos imaginatórios ficam prevalecendo sobre as nossas vidas, né? Você fica ansiosa por coisas que ainda não aconteceu, fica imaginando como vai acontecer e fica deixando esses tipos de pensamentos prevalecer sobre a sua mente, prevalecer sobre as suas emoções, né? Então, Cristo, ele vem nos ensinando, ele fala, olha só, eu cuido, né? Viva cada dia, basta cada dia o seu próprio mal, então viva um dia por vez. Não fique pensando no amanhã, né? Basta cada dia o seu próprio mal, não fique preocupado, tentando descobrir, entender as coisas que às vezes não são para serem entendidas.
né? Então, viva cada dia, um de cada vez, né? Às vezes parece que é uma coisa e no final é outra. Então, nós não podemos permitir que esses pensamentos prevaleçam ao ponto de nos tirar a nossa paz. Então, Cristo sempre ensinou as pessoas a se interiorizar, né? Há pessoas que gozam de boa saúde, de dinheiro, mas são miseravelmente, emocionalmente. Então, vive, sabe, na preocupação do amanhã, vive na dependência desses pensamentos que a leva para o buraco, que faz com que a pessoa, né, entenda que qual é a maior fonte de entretenimento do ser humano. Queridos, não é a televisão, não é a série que você assiste, não é o barzinho que você vai, é a sua mente, é o seu maior entretenimento. Ela não para. Então você tem que saber direcionar, saber o que você está pensando, né? Não ficar se preocupando com coisas que ainda não aconteceram, não ficar imaginando situações que nunca vão nem acontecer. E aí isso traz o quê? Uma ansiedade, traz uma angústia, né? Ah, porque eu vou chegar lá e vai acontecer isso, porque você já imagina quando você está numa situação que você vai para casa, que você já sabe que, né? Então você já começa a imaginar, porque eu vou chegar lá e a gente vai discutir, porque é sempre assim, porque toda vez acontece isso. Então, na sua imaginação, você já criou a situação. E com certeza, essa situação criada, porque assim como você imaginou na sua alma, assim vai ser. Você vai facilitar para que isso aconteça, porque você já está acreditando que isso vai acontecer. Então, olha como Cristo ele estava nos ensinando, né? Cristo, ele não frequentou aquelas escolas, mas ele sabia como nós deveríamos nos interiorizar. Ele veio aqui para nos ajudar, eu e a você, a interiorizar. Então, Cristo, ele tinha uma sabedoria muito grande em tudo que ele fazia, né? Em tudo que ele ia colocar. Ele não permitia que a circunstância, ele já sabia até do futuro, mas ele não permitia que nenhuma circunstância o dominasse. Ele vivia um dia de cada vez. Ele sabia se pôr em cada situação e ele quer me ensinar e te ensinar a viver dessa forma, né? De fazer com que nós controlemos as nossas emoções, né? Ajude a gente a ter pensamentos, né? Porque o que a palavra de Deus fala? Para nós renovarmos a nossa mente. Não nos moldar aos padrões desse mundo, mas renovar a nossa mente. Então você tem que renovar com as verdades de Cristo. Então você tem que entender que você precisa estudar sobre o que ele fala, sobre a palavra dele, estudar o que ele nos ensina, né? Então ele tem muito a nos ensinar. Então que você e eu possamos buscar a cada dia ter esse encontro com ele, desse ensinamento, dessa ajuda, de nós podermos se interiorizar e você não permitir que pensamentos futuros que ainda não aconteceu tragam doenças para você, tragam ansiedade para você, tragam insegurança para você, mas que você viva um dia de cada vez, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas como você está sendo.